Olha, uma aluna de 17 anos morreu com um tiro na cabeça no ataque na escola estadual em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, nessa segunda-feira, na manhã dessa segunda-feira. Além dela, 2 alunas de 15 anos foram baleadas e um estudante de 18 se feriu também no tumulto. Eles estão hospitalizados. Suspeito de 16 anos, estou dizendo e repetindo a idade para vocês, porque são todos muito jovens, né? Ali na flor da idade. Ele usava um uniforme da escola, foi detido, seria um aluno ali do ensino médio da instituição. Eu estou colocando tudo em hipótese, né, gente? Seria, né? Porque as informações ainda estão muito desencontradas, né? A situação ainda está muito complicada lá nessa região. A polícia informou que a arma utilizada no crime, e aí já tem uma confirmação, foi apreendida e pertence ao pai do suspeito, que é esse rapaz de 16 anos. Né? Alunos disseram que esse rapaz que acabou atirando, né, e provocando tudo isso lá nessa escola em São Paulo, ele era gay e sofria bullying por causa da orientação sexual que ele tinha. Né? E aí nós fomos atrás de algumas pessoas para tentar nos ajudar a entender melhor isso. A doutora Maíra Barroso, ela é psicóloga clínica, professora universitária, escritora, mestre em psicologia, e ela me disse que a gente não pode reduzir esse ataque somente ao bullying. Olha só, o bullying é muito sério, mas ela disse que não dá para reduzir só ao bullying. Segundo a doutora, tem algo ainda que a gente precisa pensar em cima dessa história. Vamos ouvir a Maíra. Bom, o bullying, como nós já sabemos, é uma forma de violência imputada ao outro, que pode ser física, psicológica, recorrente, persistente e que sim pode trazer grande sofrimento psíquico para a vítima. No entanto, atribuir essas passagens ao ato exclusivamente ao bullying seria muito ingênuo da nossa parte e até mesmo reducionista. É muito importante ver este tipo de ocorrência de forma multideterminada, multicausal. É preciso conhecer a história por trás dessa violência sofrida, quem foram os agressores ou os agentes provocadores dessa violência, quem é a família desse adolescente, quem participa da educação, da orientação e da formação desse adolescente. Qual é o histórico de saúde mental, se há antecedentes psiquiátricos na família, se há outros tipos de violência que esse adolescente possivelmente tenha sofrido, possa ter sofrido durante a sua vida, durante a sua infância e no momento atual. Ou seja, existem uma série de eventos que podem, em confluência, desencadear um ato como esse. Ô, coronel, vamos lá. A doutora Maíra, ela dá uma complexidade ao tema, né? Porque quando a gente ouve a palavra bullying, olha, pô, ele meio que tentou se vingar ou reagiu aos ataques que ele estava sofrendo. Ela disse, olha, calma, a gente precisa pensar na alguma coisa que aconteceu anteriormente a isso. A gente tem que pensar na criação que esse menino teve. A gente precisa pensar na saúde mental dele. Ou seja, pelo que ela disse aqui, a situação é muito mais complexa do que um simples bullying. Ou, melhor, eu tô chamando o bullying de simples, que não é nada simples, mas só o bullying, né? É isolado, melhor dizendo. Isso, entendi. Ô Júnior, assim, para começar a conversar e a gente emitir a nossa opinião aqui, né, Léo, sobre um fato tão grave e que se repete, esse ano eu me lembro de pelo menos 2 ou 3 casos. Só assim. lá em São Paulo 2 esse ano. Pois é. Mas teve aqui também, Minas. Teve aqui também. Mas enfim, a primeira coisa que a gente precisa aqui é lamentar profundamente a vida que se foi, muito jovem, né? Pedindo a Deus que auxilie aí a família para superar esse momento. Acredita assim, eu não sou mãe, Júnior, mas perder um filho deve ser uma dor tão absurda para uma mãe que nem nome ela tem. Porque quando o filho perde o pai, ele está órfão. Né? Quando a mãe perde o filho, nem nome essa dor tem. Né? Nós não encontramos nenhum nome para dar essa dor. Penso também que esse tipo de acontecimento, ele se torna desafiador para os profissionais da área de saúde mental, né? Os psiquiatras e os psicólogos, desafiador para a comunidade escolar, desafiador para as autoridades de segurança,
que nessa hora precisam estar unidos, todos, na busca de solução para que nós tentemos antecipar para que o fato não aconteça novamente. Eu estava aqui pensando, na minha época de escola, eu tenho 55 anos. Essa questão do bullying, ela existe desde sempre. Recebeu esse nome em algum momento da história, mas nós já tínhamos isso. Na nossa época, a gente falava de zoar o colega, né? E tinha zoação de toda ordem. E nem por isso nós saíamos agredindo ou partindo para cima das pessoas com o intuito de tirar a vida de quem quer que seja. A gente precisa identificar, daquela época para cá, aonde foi que tudo começa a acontecer. Qual foi a chave que virou, né, para que nós estivéssemos hoje tendo casos repetidos? E aí eu vou dizer, aí agora é a questão que eu penso que as pessoas começam a falar também, que é trazer a responsabilidade para o ocorrido para a arma de fogo. Tá certo? Isso para mim é um equívoco e é um erro. Porque quem pretende realizar um ato extremado desse, vai com o que tiver. Não fosse a arma de fogo, seria faca. Não fosse a faca, seria um objeto qualquer que pudesse alcançar a figura da pessoa que você quer atingir. E quando a psicóloga fala no bullying, ela reflete ao sofrimento, é a mesma lógica de quem tira a própria vida. Ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Talvez. E por último, fica a dica. Para quem estiver nos vendo aí pelo YouTube, tem um livro, eu estou lendo esse livro, do Kevin De Baker, chama Proteja Seus Filhos. E é um livro excelente que vai ajudar os pais a buscarem um pouco mais de confiança, paz e sossego, né? Para que eles possam entregar o filho à escola de uma forma a não ficarem aflitos de que o filho não está em um local seguro. Então, pois deixa eu começar a partir desse ponto que você trouxe, Coronel, que aqui na redação eu vi isso pela manhã. E aí eu perguntei à doutora Maíra também, os pais ficaram muito aflitos. Tipo assim, como o meu filho vai lidar com isso agora? Será que ele vai ficar com medo de ir para a escola? A própria mãe com medo, ou o próprio pai com medo de mandar o filho também? E aí eu perguntei isso para a doutora Maíra, falei, olha, como é que conversa com os filhos nesse momento? Como é que cuida deles? Como é que fala sobre esse assunto? Porque as redes sociais já informaram para eles. E aí, como é que a gente conversa? E não falar não é uma opção. Não é? E ela responde. Que conversem abertamente, sem tabu, conversem abertamente com seus filhos, explicando sobre o que é sofrer violência e o que é principalmente cometer violência psicológica, bullying contra o outro, as consequências disso para a vida do outro, para a própria vida e principalmente monitorarem o comportamento e as ações dos filhos. Acho que não existe outra forma de prevenir, além, obviamente, do conhecimento, das escolas abordarem o tema, das escolas também estarem atentas a comportamentos, conflitos, que possam, ter como desfecho tragédias como essa. E, adicionalmente, buscar ajuda profissional de um psicólogo capacitado para lidar com esse tipo de situação, para acompanhar familiares, adolescentes, no sentido de proteger a vida deles. Léo, interessante que a doutora separa em duas coisas ali. Ela fala em conversa, e aí conversa vale para os dois, para quem é o agressor e para quem pode ser o possível agredido. Mas ela fala também em monitoramento, ou seja, os pais ficarem de olhos nos filhos. Júnior, primeiro, os nossos sentimentos para a família dessa adolescente de 17 anos, enquanto a coisa está aqui no debate, eu estou lembrando da minha fase de 17 anos, ensino médio, em que ali, naquele momento, a gente pensando já em partir para a fase adulta, na época eu já trabalhava, e aí eu fico pensando como que hoje essa garotada tá, Júnior. E eu quero entrar justamente, como a Cláudia sugeriu um livro, eu quero entrar nesse livro também, eu quero sugerir um livro. Eu já até falei dele aqui em outra ocasião. E aí eu vou repetir o que eu falei em outros debates. Acho que está faltando conversa dentro de casa, Júnior. Como esses jovens de hoje estão sendo educados?
como que esse diálogo dentro de casa acontece ou não acontece. O celular está ali o tempo todo, a falta de monitoramento. E eu me lembro bem que nós falamos em outro programa de você já, quando criança, entregar o celular para a criança ali, para dar alguma coisa para ela fazer. E a falta de monitoramento. Eu acho que falta conversa. E eu queria indicar um livro, porque esse livro ele mudou a minha vida, ele mudou a minha relação com as pessoas, que é o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ali há ferramentas para diálogos, para conversa, porque é importante a gente pensar em como essa educação dentro de casa acontece, Júnior. E eu concordo, o que a doutora traz aí é interessante, porque não é o bullying. A causa, a origem não está ali, a gente precisa encontrar a origem. E a Cláudia foi cirúrgica ao dizer que alguma coisa mudou. E a gente precisa encontrar esse momento. Esse ponto de inflexão. A gente precisa identificar. Ô, Júnior, tem 2 aspectos aqui pra gente considerar, assim. Primeiro, que na matéria fala que o garoto teria ameaçado fazer algo há 2 semanas e não levaram isso em consideração. Então, ameaça de fazer qualquer coisa não dá para você não dar crédito. E a outra também, já que nós entramos na fase dos livros, tem um livro que chama O Lado Certo da História, de Ben Shapiro. E ele vai dizer que essa geração que aí está, ela nunca foi tão livre, ela nunca teve tanto acesso à informação e a tantos bens materiais, mas ao mesmo tempo ela nunca foi tão infeliz, tão depressiva e com tanta dificuldade de lidar com a frustração. É um desafio.